Olá, turma, bom dia, como é que estão? Preparados aí para mais uma semana de recomeço de aula? Como é que foram as provas de vocês? Eu espero, desejo que tenha sido tudo muito bem, que todo mundo tenha tirado só nota alta, de preferência 10. Pois é, pessoal, nós vamos continuar a nossa aula, as nossas aulas, e já pega aí o livro, abra nas páginas 134, 135 e logo em seguida 152, 153, que é a continuação do conteúdo de hoje, ok? Hoje nós vamos falar sobre o quê? A acentuação dos monossílabos, os tônicos, ok? E também vamos falar sobre a acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Pois é, fique bem ligadinho, preste bastante atenção, porque a nossa aula está apenas começando e com certeza vai ser maravilhosa. Então, vamos começar. Vem comigo na explicação. O que são monossílabos? Lembra que eu já falei para vocês a respeito dos monossílabos? Pois é, os monossílabos são palavras que possuem apenas o quê? Uma sílaba. E eu volto a perguntar a vocês, o que é uma sílaba? Pois é, gente, a sílaba, no português, para ser formada uma sílaba, precisa de que pelo menos existir uma vogal. Se já existe uma vogal aí, nós temos uma sílaba, ok? Então, o que nós entendemos por monossílabos são palavras com apenas uma vogal, aliás, com apenas uma sílaba. Ou seja, são palavras que elas necessitam pelo menos de uma vogal já para existir. Então, se tem uma vogal aí, nós já temos uma sílaba, portanto, um monossílabo, uma palavra com apenas uma sílaba, ok? Nós vamos ver que essas palavras, esses monossílabos, se dividem em dois. Quais são? Os átonos, os pronunciados fracamente, de maneira fraquinha, sem intensidade. Vamos ver os exemplos. C, Mi, O, A, Os, D. São palavras que não têm som forte, som intenso. Por isso são chamados de átonos, ou seja, são palavras que a sua sonoridade é fraca, é menos intensa, ok? Aí nós temos quais? Os tônicos. Eles são os pronunciados com mais intensidade, com mais força, que você ouve melhor, que você pronuncia mais forte, que você tem toda uma dicção, uma forma de falar mais forte, mais pesada. Então você entende que esses monossílabos são os tônicos. E a sílaba tônica, no caso, é aquela sílaba que vem mais forte na palavra. Mas como a gente está falando de monossílabos apenas, depois vamos entrar para as outras sílabas, como a gente está falando de apenas da palavra com apenas uma sílaba, vamos ver quais são os monossílabos tônicos, ou seja, os monossílabos mais fortes. Eles se dividem em duas partes, os que precisam, os que possuem e precisam de acentuação, e aqueles que, mesmo sendo a sílaba mais forte, aliás, mesmo sendo uma sílaba forte, ela não vem acentuada. Ela vem uma sílaba intensa, mas ela não precisa de acentuação. Vamos ver agora como é que se desenrola isso daí. Vamos ver. Se forem terminados em A, OAs, E, OEs, O, OOs, se eles receberem essa terminação, apenas estas terminações, eles serão acentuados. Vamos ver os exemplos. Já, lá, paz, ré, pó, nós. Olha só, nós temos esses exemplos aqui, todos encaixados nestas terminações. Qualquer sílaba tônica, aliás, qualquer monossílabo, ele vai ser tônico acentuado, preste atenção. Tônico é aquela sílaba mais forte. Agora, lembrando que nem toda sílaba mais forte ela possui acentuação. E a gente está vendo aqui na questão dos monossílabos que, olha, só se forem nessas terminações eles possuem acentuação. Se não houver essa terminação aqui no monossílabo, não precisa de acento. Vamos ver os exemplos, olha só. Se não receberem essa terminação citada, o A, o AS, o E, o ES, o O ou OS, eles não vão necessitar, não precisam de acento. Olha o exemplo. Vez, luz, nu. Olha só. Temos um Z e aqui temos um U. No caso, não é A, nem E, nem O. E aqui tem E e tem E, né? Mas, ó, o plural seria se fosse com S. Como a gente tem um Z aqui, nós não... E lembrando que vez, né, seria vezes o plural. Mas aqui, como a gente não está terminado em S, está terminado em Z, nós não acentuamos. Então, só acentuamos os monossílabos tônicos, ou seja, aqueles monossílabos que possuem a sonoridade mais forte, mais intensa, se eles tiverem essa terminação, ou A, ou AS, E, ou ES,
O ou Os. Se não possuir essa terminação, eles não são acentuados, ok? Entendeu direitinho? Deixa eu só refrisar para vocês. Os monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. O que é que forma uma sílaba no português? A vogal. A base da sílaba no português é a vogal. Então, se existe uma vogal, existe aí uma sílaba. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. São divididas entre vogais e semivogais, U, I e U, ok? Então, aqui os exemplos, tá, dos átonos que se dividem, os monossílabos tônicos, os monossílabos se dividem em átonos e tônicos, e nós temos aí os tônicos com acentuação só quando termina assim, e se não terminarem, não vem acentuados, ok? Agora nós vamos passar para as acentuação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Pessoal, continuando a nossa aula, nós veremos agora a acentuação das palavras oxítonas. Quais são as palavras oxítonas? Eu já expliquei isso para vocês. Agora a gente vai ver a questão da acentuação, como é que isso acontece. Pois é, as sílabas oxítonas são as palavras oxítonas, perdão, são aquelas que possuem a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte na última sílaba da palavra. Ou seja, a gente sempre conta, como eu disse a vocês, de trás para frente. Então, aquela sílaba, aquela palavra que tem a sílaba tônica mais forte, sendo a última sílaba, nós chamamos de palavra oxítona. Palavra com a última sílaba sendo a mais forte, ok? Então, nós vamos ver que elas também se dividem assim como... Lembra o exemplo anterior que eu dei agora, que existem os monossílabos, mesmo os tônicos, aqueles que possuem a pronúncia mais forte, mais pesada, mais intensa. Existem aqueles que são acentuados e aqueles que não são. Do mesmo jeito é aqui com a oxítona. Existem as oxítonas que, mesmo sendo a sílaba mais forte, elas vão vir com acentos ou não. Vamos ver. Somente essas terminações aqui possuem acento. O A, se forem terminadas em A, E, O, em ou ens, elas possuem acento. Os exemplos são cajá, café, giló, ninguém, armazéns. Olha só, coloquei um exemplo para cada item dali. Terminadas em A, cajá. A última sílaba, temos duas sílabas. O já é a sílaba mais forte, portanto, essa palavra é oxítona. Como é a última sílaba mais forte, a sílaba tônica, chamamos de oxítona. Terminadas em A, terminadas em E, café, terminadas em O, giló, terminadas em ninguém, terminadas em ens, armazéns. Se terminar em qualquer uma dessas indicações aqui, nós vamos acentuar, ok? Note os acentos em todos os exemplos. Porém, se terminar diferente, ou seja, se não tiver esta terminação, se a palavra, mesmo sendo tônica, mesmo sendo uma palavra oxítona, ou seja, que tem a última sílaba tônica, a sílaba mais forte, mais intensa desta palavra, se elas não possuírem esta terminação, elas vão ser o quê? Elas vão ser uma oxítona sem acento. Por exemplo, Aracaju, olha, Aracaju, tá vendo que o U aqui, o Ju é a sílaba mais forte, porém, como ela não tem nenhuma dessas terminações, ela não vem acentuada. Pitu, caju, do mesmo jeito. Então, são palavras que não possuem acento. Por quê? Porque se for uma oxítona, para possuir acento, é necessário terminar em A, E, O, em ou ens. Ok? Sendo oxítona a palavra que possui a última sílaba sendo a mais forte. Se elas forem terminadas em um desses itens aqui, elas recebem acento. Se não for, não recebe acento. Ok? Agora nós vamos passar para as paroxítonas. Vamos ver como é que acontece a acentuação das paroxítonas, ok? Pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos ver como é que recebem acentuação as palavras paroxítonas. Então, como eu disse, a gente conta de trás para frente. As oxítonas são aquelas palavras que possuem a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, mais intensa, sendo a última sílaba. As paroxítonas, contando de trás para frente, então seria o quê? As penúltimas sílabas, ok? Então, palavra com penúltima sílaba mais forte e mais intensa, nós damos o nome de paroxítona. Vamos ver que elas também se dividem em dois tipos, as paroxítonas. Só que, ao contrário das oxítonas, que elas precisam ter estas terminações para serem acentuadas, as paroxítonas são diferentes. Elas, se tiverem esta terminação, elas não recebem acento, ok? Vamos ver.
Por exemplo, então, ó, nas oxítonas, quando a última sílaba é a última sílaba mais forte, mais intensa, precisam dessa terminação para serem acentuadas. Já nas paroxítonas, que aqui estamos vendo agora, se tiver essa terminação, ela não vem acentuada, ok? Vamos ver, por exemplo, táxi, repórter, adorável, pólen, tórax. Olha só, a penúltima sílaba mais forte. Gente, botei o acento aqui errado. É aqui, tá? Então, a penúltima sílaba mais forte. Tórax, pólen, adorável, repórter, táxi. Olha, todas essas palavras, elas não têm esta terminação aqui. Por isso, elas são acentuadas. Então, nas paroxítonas, elas são o contrário da oxítona. Só que se terminar em ditongo, o que é ditongo, eu já ensinei também. Ditongo é a presença de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, né? Primeira semivogal, depois a vogal, numa mesma sílaba, ou seja, que elas vão ficar juntinhas, elas não se separam. Quando a gente faz separação de sílaba, elas vão continuar juntas. Então, o ditongo é a presença da vogal com a semivogal, ou vice-versa, enfim, na mesma sílaba. Se terminar em ditongo, a gente vai acentuar. Então, ó, sério, óbvio, pátria. Nós vemos aqui que essas palavras, elas terminam em A, em O, mas a gente diz aqui, ó, se terminar desse jeito, não recebem acento. Aliás, se terminar assim, a gente diz que não recebe acento. Mas aqui por que recebeu? Porque terminou em ditongo. Isso aqui, não, se tivesse terminado só em A, ou tivesse terminado só em O, tudo bem. Mas como aqui terminou em I, O, ou seja, ditongo, isso aqui a gente deixa junto. Isso aqui a gente deixa junto. A gente só separa a semivogal da vogal quando a semivogal ela vem acentuada, aí nós chamamos de hiato, ok? A semivogal vem acentuada, então ela separa-se. Agora, se ela não vem acentuada, ela vai junto com a vogal na mesma sílaba. Então aqui, ó, se tivesse terminação em A ou só em O, tudo bem. Não receberia acento, porque tem uma dessas terminações. Mas, como é um ditongo e não só A ou não só O, elas recebem acentuação, ok? Só no caso, quando for terminado em ditongo, tá bom? Então, agora nós vamos ver como acontece as paroxítonas. E, gente, como as paroxítonas elas são bem simples, eu não vou nem apagar aqui, eu vou só continuar falando. As paroxítonas, elas são muito simples de serem acentuadas. Todas as paroxítonas recebem acentuação. Então, toda palavra que ela possui a sílaba mais forte sendo a antepenúltima, lembra que a gente conta de trás para frente, ó, a última sílaba, a penúltima, se tivesse uma sílaba aqui, seria a antepenúltima, no caso, ou seja, as paroxítonas, quando recebem a sílaba mais forte, mais intensa, sendo a antepenúltima. Eu vou colocar os exemplos para vocês aqui. Antártica, mérito, cálice, ó, sílaba e até paroxítona também. Vamos fazer a contagem para facilitar para vocês? Olha só, em todas elas, última, penúltima, antepenúltima. Então, nas paroxítonas, todas elas recebem acento. Se elas vierem, aliás, se você contar direitinho, você vai ver que, ó, a última, a antepenúltima, a última, a penúltima, a antepenúltima, vem acentuada, é paroxítona. E se ela é a sílaba mais forte, ela precisa receber acento. Toda paroxítona, ela vem acentuada. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 sílabas. A antepenúltima, né, a sílaba mais forte, Antártica. Então, ela vem acentuada. Nas paroxítonas são bem simples. Todas elas vêm acentuadas. Gente, a nossa aula terminou. Espero que vocês tenham entendido muito bem. E eu quero passar para vocês as atividades que vão nas páginas 135, aí a 153 e a 154. Tá bom? 3 páginas, gente, de exercício. Boa sorte para todo mundo. Sucesso aí. Principalmente nas provas, eu desejo realmente do fundo do meu coração que todo mundo tenha tido muito sucesso nessas provas. E vamos continuar, né? Apesar que a gente decidiu não voltar para as aulas presenciais, mas eu tenho certeza que vocês em casa também estão aprendendo
bem muito, ok? Eu quero desejar uma semana bastante abençoada e próspera para todo mundo. Até segunda-feira que vem e fiquem todos na paz do Senhor, tá bom? Tchau!